Olá, meus amigos e minhas amigas de Jaboatão, estamos começando mais um programa Café com Marlos Costa, um programa de entrevista, debate, entretenimento e prestação de serviço para a população de Jaboatão. Hoje, dia 26 de maio de 2015, exatamente 14 horas e 25 minutos, estamos recebendo aqui o nosso ex-prefeito de Jaboatão e ex-deputado estadual por Pernambuco, Humberto Barradas. Seja bem-vindo, Barradas, obrigado pela sua presença. Boa tarde, cumprimento a todos e queria agradecer a oportunidade que me é concedida. Eu não ia deixar de vir tomar esse café com meu amigo Marlon. Ok. Barradas, primeiramente, queria que você fizesse um breve resumo sobre a sua vida pública aqui no município de Jaboatão de Guararapes. Eu comecei em 1976 como vice-prefeito aqui da cidade de Jaboatão, em 81 a 83 como prefeito e depois em 86 como deputado até 91, em 92 prefeito aqui da cidade, saí em janeiro de 97 e hoje aqui torcedor da política de Jaboatão. Ok. Bom, recentemente 12 vereadores de Jaboatão, né, se filiaram ao partido PSDB, o partido do governo, sendo que 2 já eram da base do governo. A gente tem o quê? 14 vereadores que são PSDB, partido do prefeito Elias Gomes. Eu já tive a informação que mais 3 vereadores estão para participar deste partido. E o que é que o senhor está achando dessa atitude, desse ato da Câmara de Vereadores, desse bloco que inclusive já fizeram parte, chamado de rolo compressor, né, estarem todos eles filiados ao partido do prefeito de Jaboatão? É que o poder de convencimento do prefeito é extraordinário. Conseguiu convencer esse pessoal aí para um partido só e único. No entanto, eu acho que foi uma precipitação, até porque vai haver a reforma eleitoral. E se não coincidir com os interesses do PSDB nessa leva de vereadores, a maioria vai perder o mandato. Isso aí é uma aposta no escuro e essas pessoas devem estar torcendo para que a reforma eleitoral venha no sentido de atendê-los. A Câmara de Vereadores hoje, ela praticamente não existe oposição ao governo. Eu gostaria que o senhor me esclarecesse, ou melhor, dissesse a sua opinião sobre o papel da oposição dentro do governo. Olha, faz muito tempo que Jaboatão não tem oposição. A Câmara de Vereadores, ao invés de cumprir com a sua obrigação maior, que é de fiscalizar os atos do Executivo e cuidar da legislação do município, são pessoas que facilmente se aliam ao prefeito. Precisamos saber quais são os interesses que fazem com que essas pessoas façam isso. No entanto, para o município é um prejuízo enorme. E eu acho até que para o próprio Executivo, já que não tendo oposição, ele relaxa no cumprimento das suas obrigações. Humberto Barradas, eu gostaria de saber qual seria hoje o seu posicionamento político em relação ao governo Dilma e do governador Paulo Câmara. Olha, eu votei para governador em Armando Monteiro, como já fiz isso para senador e deputado federal outras vezes. Tenho relação política e de amizade e afetividade. No entanto, votei para presidente da República em Marina, como votaria em Eduardo se tivesse sido presidente da República. Não tem nenhuma relação com a presidente Dilma e muito menos com o governador de Pernambuco, o senhor Paulo Câmara. Ok. Bom, nós estamos há 7 anos, né? Vai completar 7 anos do governo Elias Gomes, e eu gostaria que o senhor desse sua opinião, quais foram os acertos da gestão tucana aqui em Jaboatão. Olha, eu acho que qualquer prefeito que substituísse Nilton Carneiro teria que fazer muito mais do que Nilton Carneiro fez, já que não fez nada. No entanto, seria também de minha parte hipocrisia dizer que o município não evoluiu, que o município não cresceu. Cresceu também com seus defeitos, com suas carências, mas não tem dúvida, o avanço do mar, essa contenção do avanço do mar foi uma obra de vulto para o município. Talvez eu, como prefeito, não tivesse dado essa prioridade, tivesse primeiro cuidado da Lagoa Olho d'Água, que acabaria com todo o alagamento aqui da praia, mas não posso negar que foi um grande investimento e que beneficiou diretamente todos aqueles que moram na orla marítima, aqui do nosso distrito. Então, no caso, um dos acertos da gestão, o senhor consideraria essa obra da orla? Foi uma obra que trouxe benefícios para a população de Jaboatão? Seria um acerto? Sem dúvida nenhuma. O que me chama muita atenção, e que talvez tenha sido uma coisa que o prefeito não prestou muita atenção, é que ele prometeu muito, e na hora que se promete muito não se faz, as cobranças aumentam.
No entanto, também negar que houve avanço em Jabotão, eu não faria isso, até porque eu iria cair na galhofa. Eu entendo perfeitamente bem de que não é fácil governar o Jabotão. Se tivesse que mostrar um erro, eu acusaria o prefeito de não ter previsibilidade. Tanto que gastou demais e hoje vive aí a prefeitura diminuindo salário, diminuindo expediente dos postos de saúde. Eu acho que foi falta de previsão. E um governo que se preza não pode deixar de fazer essa previsão orçamentária, porque o caos se instala. Nós estamos vendo hoje uma dificuldade enorme do prefeito em manter os serviços que a comunidade reclama. Em relação, falando ainda do governo Elias Gomes, qual foi o principal erro dessa gestão, desses 7 anos que se estabelece aqui dentro de Jaboatão dos Guararapes? Eu acho que alguma coisa pesou. Eu volto a falar na previsibilidade, mas eu acho que as promessas não cumpridas pesou muito. A falta de compromisso com o povo de Jaboatão no que tange a maternidade Rita Barradas ficou muito ruim para ele. A questão do cinema também muito ruim, a reforma dos mercados, tudo com muitas promessas. Então acho que isso pesou contra o prefeito, que acho que ele ainda tem tempo de corrigir, de fazer com que as pessoas voltem a confiar. Mas eu acho que ele perdeu a credibilidade e isso aí só será recobrado com prática. E o discurso agora não vale mais. Nós fazemos oposição ao prefeito e temos que reconhecer, né, que houve avanço, mas os erros aconteceram e precisam ser refeitos. Existe um movimento dentro de Jaboatão, né, que isso é notório, as pessoas querem que você seja novamente, né, candidato a prefeito do município. E eu queria que o senhor falasse um pouco desse projeto, né, se ele está fazendo parte hoje da sua vida, como é que está essa questão da sua pré-candidatura e por qual partido ventila essa sua candidatura. Olha, nós temos uma gratidão ao povo de Jaboatão, porque todos os cargos que eu exerci na minha vida eu devo aos meus irmãos aqui de Jaboatão, né? Sempre fui eleito aqui com os votos dos eleitores de Jaboatão. E nesse momento, até pela falta de outras pessoas da terra, né, candidatos que mostram as pesquisas que existe o interesse da população em fazer com uma retomada do município como uma pessoa da terra, eu sou cobrado para isso. E eu jamais me furtaria fazê-lo. No entanto, também não teria nenhum constrangimento se tivesse um outro candidato com condições melhores. Nós estaríamos prontos, porque o meu grande partido é Jaboatão. E a minha grande luta é fazer com que essa cidade cresça, porque aqui eu nasci, porque aqui eu casei, criei meus filhos. Meu pai foi prefeito dessa cidade 2 vezes. Então a gente tem Jaboatão como uma coisa nossa no bom sentido, de ter responsabilidade, ter zelo e cuidar disso aí. Então nossa proposta é essa, de ser grato à população de Jaboatão. Ok, Barradas. Vamos falar agora sobre IPTU. Né? A Prefeitura de Jaboatão, de um lado, ela reclama que existe um alto índice de inadimplência aqui no município, tomou uma ação de colocar no SPC e Serasa as pessoas que estavam devendo IPTU, aumentou inclusive também o IPTU dos moradores. Do outro lado, a população reclama que falta pavimentação, as ruas estão alagadas, basta chover um pouco, o esgoto a céu aberto, e reclama por que pagar IPTU se a cidade está nessa situação. Só que isso não é um problema que é de hoje, isso é um problema que se perdura por muitos e muitos anos. Eu gostaria de saber como é que o senhor iria tratar, né, esse assunto de relevada importância, que eu acredito ser, inclusive, um dos mais importantes hoje para uma pessoa que pretende ser prefeito de Jaboatão, que é a questão das nossas ruas. Eu queria saber como é que o senhor vai tratar essa questão de IPTU, juntamente com pavimentação de ruas, e esse problema que gera para todo gestor aqui no município. Olha, em primeiro lugar, a gente precisa ver que o IPTU, a alíquota do IPTU do município, né, você morar na beira-mar, você não pode ter a mesma alíquota do que mora em Jaboatão sempre. A gente não pode conviver com esse tipo de coisa, tem que ser socializada a cobrança do imposto. Na minha época de prefeito, nós não cobrávamos imposto em quem morasse numa casa de até 50 metros quadrados. Como, por exemplo, todos os prédios de Coab, todos os prédios feitos, se fosse hoje Minha Casa Minha Vida, seriam isentos de pagamento de imposto. E nós tivemos o menor índice de inadimplência do município quando nós baixamos o imposto. Agora, nós não fizemos campanhas anuais de baixar imposto a cada vez. Hoje tem muita gente que não paga esperando, que já sabe que o prefeito vai baixar o imposto. Na minha época, nós baixamos o imposto, corrigimos os valores dos impostos no primeiro ano do governo. E durante os 4 anos não houve nada de benesse, vamos baixar, vamos dar desconto. Agora, a comunidade que sabe que paga, ela reclama. E você veja que tem muita gente que imagina que o IPTU de Jaboatão dá para sustentar o município. Isso é uma ilusão.
A receita do município, talvez o IPTU corresponda a alguma coisa aí em 14, 16, 15% da receita do município, da receita própria. Então não é o IPTU que vai manter o município. Agora a comunidade reclama porque os preços realmente estão altos. O prefeito diz a todo mundo que está em crise. A crise ele joga para cobrar o imposto, botar as pessoas inadimplentes no Serasa, eu acho que é época de todo mundo dar as mãos para sair da crise. E só sai se socializar o imposto. Quem mora em Piedade, na beira-mar, não pode ter a mesma alíquota dada a quem mora em Prazeres, em Cavaleiro, em Jabotão. O prefeito parece que recentemente sancionou uma lei que até isentou ou perdoou a dívida de algumas pessoas de comunidade de baixa renda. Acho que o senhor teve ciência também dessa lei que o prefeito sancionou. Acho que esse ano ainda foi essa lei. Se aconteceu isso, é sinal de que a nossa lei já tinha sido revogada. Para ter uma lei nova, se revogou. Mas na minha época, qualquer pessoa que morasse em qualquer casa ou apartamento de até 50 metros quadrados era isento de pagamento de imposto. Todos aqueles que doassem sangue, fossem doadores oficiais de sangue, tinham um desconto também no IPTU. E todo funcionário que só tivesse um imóvel não pagava nada. Vamos falar agora sobre o transporte público, né? Transporte público em Jaboatão, a gente tem a COTRAP, que é a cooperativa dos permissionários desses transportes alternativos de Jaboatão, que é quem faz as linhas que realmente entram nas comunidades, que esses grandes ônibus dessas grandes empresas aí não entram. E realmente são esses micro-ônibus que atendem a população carente. De outro lado, a gente tem a população que reclama da falta de atendimento, da questão da qualidade, né, na verdade, do atendimento, a educação dos motoristas e cobradores, a loucura no trânsito que acontece aqui no município, né, por conta que não há fiscalização, que inclusive isso é um tópico de reclamação da COTRAP, né, da presidência da COTRAP, que sempre reclama e diz: não há agente de trânsito em Jaboatão, não há fiscalização. Então a gente, como presidente, como instituição, como a gente vai fiscalizar os nossos próprios permissionários? Isso é uma obrigação do governo, tá? E existe rumores, conversas, né, que a prefeitura de Jaboatão discute uma reforma no transporte público do município. De que forma? Trazer grandes empresas para o transporte público do nosso município, que é o caso do Grande Recife, do consórcio Grande Recife, que é o que atua aí na região metropolitana. Só que esse consórcio Grande Recife, por exemplo, só atua nos bairros mais nobres, né? Não vai para a comunidade carente de Jaboatão. E quem termina atendendo isso aí é realmente o transporte, o micro-ônibus que atende essa população, porque se não fosse eles, a gente não teria talvez transporte público, não é isso? E a pergunta é: como é que o senhor iria tratar, como é que o senhor acha que tem solução para o transporte público do município, sobretudo para o nosso povo aí da nossa cidade? Olha, é um assunto muito complexo. O da fiscalização é uma necessidade. Voltar a ser transporte complementar e não alternativo, como hoje funciona, e fazer com que a legislação seja cumprida. Você vê com muita facilidade uma parada de micro-ônibus, mais principalmente nos locais de grande concentração, eles param em fila tripla, fecham o trânsito e não existe nenhuma fiscalização. A gente sabe da dificuldade que está a guarda no município, né? O pessoal reclamando muito, eu não sei porquê da prefeitura, mas reclamam os agentes de trânsito. Mas eu entendo que a culpa maior é a falta de fiscalização. Agora, trazer uma empresa grande vai continuar do mesmo jeito, porque a empresa grande não vai entrar nos locais onde o transporte complementar entra. Agora, quando transformar o complementar no alternativo, você veja que esses ônibus rodam quase na mesma linha das grandes empresas. E não foi para isso que foi criado esse tipo de transporte, era para fazer a integração onde o ônibus não entrava até onde tivesse uma parada de ônibus que pudesse usar o transporte convencional. E melhorar na questão de Jabotão a questão do metrô. Se você tiver o metrô funcionando melhor, vai ajudar muito no trânsito aqui do município. E a outra questão é andar por onde? Tem que ter novas vias de transporte. A gente não pode cobrar também, e a gente vê nas comunidades esses ônibus no período de inverno andando por cima das calçadas, andando por onde não é mais rua, por conta da maneira como o trânsito de Jaboatão hoje está sendo feito. Eu reputo que a fiscalização é o maior câncer do transporte complementar. E a outra é fazer com que o prefeito atual, o doutor Elias Gomes,
transformasse o transporte alternativo em transporte complementar, tirando esses ônibus das vias onde circulam os ônibus das grandes empresas. Mas qual seria a diferença do transporte complementar do transporte alternativo? Porque ele teria um percurso e onde não passa o ônibus que tem as linhas normais convencionais. Os transportes convencionais, eles têm, até pelo tamanho do município, ele tem algumas vias que são próprias dele. Mas hoje trabalham o transporte alternativo e o transporte convencional. O alternativo que nós criamos na nossa época em que nós fomos prefeito, ainda era na época das Combis, era um transporte que ia na comunidade onde não tinha acesso aos ônibus. Depois ele deixou de ser transporte alternativo, deixou de ser transporte complementar para ser transporte alternativo. E o alternativo eles fazem a concorrência com os ônibus. Aí apostam corrida, sobe na calçada, entra pela contramão, traz problema para a prefeitura. Então, se votasse, a fiscalização é exigir o cumprimento da lei e fizesse com que o transporte voltasse a ser complementar, a gente melhoraria sensivelmente o problema do transporte no município. Ok. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com o programa Café com Marlos Costa. Atlântico Delivery, quando bater aquela fome, pra qualquer ponto da cidade. E tem promoção, pessoal! Com capricho e qualidade, de segunda a quarta, cardápio especial de pratos e pizzas por apenas R$ 23,90. Ou peça também pelo site pizzariaatlântico.com.br. Pediu? Chegou!